Fala pessoal, vim prestar as contas aqui do resultado da semana, já que essa semana não apareci com um diário de trade, então eu vim aqui explicar o que aconteceu essa semana e por que eu encerrei com resultado de 6,6R para trás, contando com as taxas, né? Olhando aqui as operações, dá para ver que eu não fugi muito do gerenciamento de risco, né? O máximo que eu arrisquei foi 1,7R, então por operação, né? Tá bom, o máximo é 1R, mas assim, eu não fugi tanto. E o lucro também, ele é maior, o maior lucro é maior do que o maior prejuízo, só que eu tive mais prejuízo do que lucro, por isso que o resultado está negativo. E olhando a curva de patrimônio, eu estava 2R,5 para trás até ontem, e aí aqui hoje eu fui para 6,6R, perdi quase 4R hoje. Então, cheguei a ficar 1R positivo, voltei para 0,75R positivo, e aí foi só ladeira abaixo. Então agora vamos olhar aqui as operações, vou colocar o gráfico de 2 e o de 5 lado a lado. O que aconteceu segunda? Eu queria comprar aqui na abertura, mas minha senha não estava registrada. A hora que eu fui digitar a senha e executar a ordem a mercado, comprei aqui nesse topo. E aí eu estopei aqui nessa mínima, fui adicionando conforme ele mostrava uma certa pressão compradora. Aqui eu fiz um adicional kamikaze, que é quando quase pega o stop, você adiciona, porque se ainda não pegou o stop, você não tem motivo para sair, mas acabou pegando o stop. E eu estopei as posições aqui nessa região. Só que aí eu comprei aqui nesse ponto e era isso que eu queria fazer, que eu falei lá na live do Telegram, e esse domingo às 16 horas eu vou fazer de novo na live, analisando os principais ativos, para entender como eu devo operar na semana. Porque eu comprei nesse ponto, porque esse ponto era exatamente 50% do movimento de sexta-feira. E aí eu coloquei o stop 350 pontos para baixo, e me pagou aqui, ó, 760 pontos, que me fez sair no 0 a 0. Aí já na terça, eu estava operando com meu amigo, né? Eu fiz uma operação no dólar, que eu peguei 3 pontos, não vou nem mostrar aqui, porque senão vamos perder aqui os pontos do índice. Primeira coisa, eu fiz uma venda aqui pelo 12 renko, tá? Se a gente trouxesse para o 12 renko, a gente ia ver que ele formou um topo menor aqui e perdeu o fundo que ele estava formando. Mas eu estopei aqui nessa região, depois entrei vendido aqui, saí com uns pontinhos aqui, com 150 pontos mais ou menos, deu para diminuir esse prejuízo, que era um prejuízo de 300. Essa região aqui eu entrei comprado, bati uma parcial aqui, outra parcial aqui, depois saí no 0 a 0. Aí aqui eu fiquei girando, fiz um pouco de giro aqui, comprei aqui, estopei aqui, vendi aqui, estopei aqui, entrei de novo aqui e comprei aqui. Aqui eu tentei entrar comprado, saí no 0 a 0, virei a mão aqui nesse ponto e foi aqui que eu consegui pagar uns prejuízos que eu tinha tomado aqui no meio e saí o dia com um R para frente. Na verdade, um pouco menos que um R, porque no dólar eu peguei 3 pontos com um contrato. Então, eu saí com exatamente um pouco mais que um R nesse dia aqui, devido a essa operação, que eu peguei 330 pontos aqui, depois mais 200 pontos com a parcial. Depois eu ainda tentei uma venda aqui nesse ponto, porque ele estava confirmando um trap no ajuste, né? Mas não desenvolveu, aí eu encerrei meu dia, tá bom? Essa foi terça-feira. Quarta-feira, como é que foi? Quarta-feira eu vendi aqui na perda dessa mínima, né? Porque ele estava confirmando uma armadilha no ajuste, ele chegou, foi um candle positivo, veio para perder a mínima, mas voltou tudo para cima e eu tive que estopar aqui em cima, tá? Estopei aqui em cima, já virei comprado,
entrei aqui, saí aqui. Não, mentira, gente, não entrei comprado, tá? Eu entrei vendido aqui nesse ponto, estopei aqui de novo, insisti 2 vezes na venda, insisti uma terceira vez na venda, fui estopado, estava 3R para trás, devia ter encerrado o dia. Aí eu fiz mais uma venda, 4ª venda, então, aí sim eu fiquei 3R para trás, mas aqui eu bati invertendo a mão, entrei com 6 contratos. E aí carreguei até aqui, peguei 500 pontos com 3 contratos, deu R$300, estava 6R para trás, fiquei 1R para trás na quarta-feira. E na quinta, na quinta foi triste. Quinta foi triste. Fiz uma venda muito boa aqui nesse ponto. Podia ter entrado com 2 contratos. Estava cabendo no meu gerenciamento, porque o stop aqui, ó, 500 pontos, 560 pontos, mas 50 pontinhos a mais não faz diferença no meu GR. Com 2 contratos, pelo menos não. Então, podia ter saído aqui. Chegou a desenvolver 800 pontos. Chegou a andar 800 pontos a meu favor. Pelo menos 750 aqui. Mas eu saí com 530 mais ou menos. Depois entrei vendido de novo, fui adicionando lotes aqui quando o preço mostrava que não queria passar da VWAP. Devia ter saído aqui nesse fundinho, mas bati uma parcial aqui. Como eu adicionei aqui nesse ponto, eu consegui sair com algum lucro, mesmo a zona de compra sendo muito perto dessas zonas de venda aqui. Depois eu bati comprado aqui nesse ponto, saí no 0 a 0, bati vendido, saí no 0 a 0, aqui eu não lembro o que eu fiz. E hoje, pessoal, hoje foi complicadíssimo para mim, porque o mercado foi lindo hoje, o mercado tá de parabéns hoje, foi lindo, desenvolveu muito bem, mas eu comecei a olhar o mercado a partir desse ponto, então eu vou comentar o que eu vi, né? Primeira coisa que eu vi, ele tinha dado um PC de compra aqui nesse ponto, eu falei assim, vou esperar ele dar outro PC, antecipei esse PC, é verdade, tá? Antecipei esse PC, mas saí no 0 a 0 aqui, por quê? Porque ele andou 300 pontos a meu favor, andou 300 pontos a meu favor, eu trouxe o stop para o 0, ele ia dar uma venda se perdesse essa mínima aqui, mas eu resolvi antecipar, paguei caro por isso, e estopei aqui em cima com 700 pontos de stop, com 2 contratos, já foi um stop mais caro aí do que eu aceito normalmente. Depois eu vendi aqui nesse ponto e estopei na máxima do dia. Se essa venda aqui, que foi a venda que eu estopei na máxima do movimento até então, né, estopei no 820, ó, pode ver aí, ó, 720, e o candle foi exatamente até os 720, complicado. Teria pago ali meus 500 pontos e eu teria revertido o prejuízo do dia, pelo menos diminuído, né? Mas faz parte, às vezes a gente vai ficar na pedra, a gente vai ser salvo pelo gongo, às vezes a gente vai ser estopado. Mas eu fugi um pouco do meu GR hoje em 0,6R, 0,65R. Fugi 0,65R do meu GR hoje. E esse foi o resumo da semana, pessoal. Para a semana que vem eu vou tentar entrar mais leve e menos vezes. Eu estou gerando muito, tá? Estou gerando muito, fazendo 7 operações assim, em questão de 1h30. Então eu vou diminuir a minha frequência de operações. E o tamanho do lote também. Tentar colocar stops mais longos e alvos mais longos ainda. Valeu, pessoal. Vejo vocês na próxima.